Origem do nome Piragibe. Nos anos próximos à independência do Brasil, algumas famílias brasileiras mudaram seus sobrenomes para nomes derivados da língua tupi-guarani, como forma patriótica de enfatizar a nova pátria. Assim, nomes de povos e tribos indígenas nativos, árvores nativas brasileiras, frutas tipicamente brasileiras e caciques indígenas famosos foram incorporados aos nomes de famílias originárias de outros países como uma forma de enfatizar a nova pátria. Assim História do índio Piragibe, combatente Tabajara. Em meados de 1500, a costa nordestina era muito cobiçada por várias nações europeias em virtude da riqueza proveniente do pau-brasil. Expedições francesas, com auxílio da tribo Potiguara, saqueavam as terras paraibanas. A partir de 1574, a coroa portuguesa decidiu por fim a isso, expulsando o invasor francês e iniciando a colonização da Paraíba. Poucos meses antes da capital virar Paraíba, em 1585, espalha-se em Pernambuco a notícia de que o cacique Piragibe e sua tribo haviam chegado à região de Várzea do Paraibana em socorro aos então aliados, os potiguaras, que eram ligados aos franceses e que sofriam os ataques dos portugueses, os quais tentavam colonizar a região já há mais de décadas. Chegou à capitania real da Paraíba o capitão português João Tavares, que logo tratou de firmar um pacto com o chefe tabajara Piragibe contra os inimigos potiguaras. A confirmação desse acordo foi o marco para a fundação de João Pessoa, em 5 de agosto de 1585, e para a tão desejada conquista da Paraíba. Piragibe, cacique dos Tabajaras, por seus atos de bravura na conquista da Paraíba, foi condecorado com a Ordem de Cristo pelo rei Filipe II da Espanha e Portugal. Em razão disto, tornou-se herói da Paraíba. Merece destaque documento datado do ano de 1535, em parte que atribui a pensão ao índio Piragibe dado pelo rei. Diz o aludido documento: a tribo Tabajaras foi a primeira que se aliou aos portugueses, a única que sempre o conservou fiel à aliança. Um dos seus chefes era um índio de valor pouco comum, dotado de um talento especial para a guerra e por isto o terror dos chefes, dos caetés. A índia Pedra Verde era a esposa do cacique Piragibe, chefe da tribo dos Tabajaras. O primeiro ascendente que incorporou o nome Piragibe foi Vicente Ferreira da Costa Piragibe. Era filho do tabelião José Maurício da Costa Ferreira e nasceu na vila de São Vicente de Lavras no dia 22 de janeiro de 1810, no Ceará. Tabelião, naquela época da colônia, era o cargo que resultava da doação e tinha caráter vitalício. Devido a terríveis perseguições políticas da época,
Vicente Ferreira da Costa Piragibe, foi recrutado e seguiu preso para o Recife e ali assentou praça no 1º Batalhão, tendo sido promovido e seguido para o Rio de Janeiro. Em 1832, foi nomeado para a Secretaria do Comando de Armas da Corte Imperial. Museu Imperial, junto com a Lúcia, sua esposa, a Olga, eu. Dimas, abre aqui para essa galera toda, mais de 100 aqui aguardando essa história fantástica. Bom, um abraço aos piragibes todos do Brasil. Eu sou originário da terra onde nasceu o primeiro piragibe brasileiro, né? Existe a facção que vem de Portugal, né? Mas nasceu uma família nova, da qual é descendente o Dr. Marcelo Piragibe, que é a velha cidade de Lavras da Mangabeira, no sul do Ceará, lá onde nasceu um menino chamado Vicente Ferreira da Costa Piragibe. Piragibe, o pai era tabelião público na povoação de Lavras, que pertencia à cidade de Icó, na época de 1910, quando nasceu este menino, e esse menino foi batizado com o pai, que acrescentou o nome Piragibe, né? Ao menino, em homenagem ao grande nativista, o índio paraibano Piragibe. Era uma maneira que se tinha na época de administrar, de homenagear os precedentes. Esse Vicente Ferreira da Costa Piragibe, que é a origem dos piragibes brasileiros, né? Ele veio muito cedo para Recife, por volta de 1828, depois para o Rio de Janeiro, onde se tornou um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Esse Vicente Ferreira da Costa Piragibe, que tem um neto com o mesmo nome, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Superior Tribunal Eleitoral do Brasil, né? Esse Vicente Ferreira da Costa Piragibe, ele foi um dos heróis da Revolução Farroupilha no Brasil, né? Ele foi um dos primeiros brasileiros, um engenheiro militar, a se graduar em matemática no Brasil. Foi membro do Conselho de Estado do Brasil, que era uma época de Supremo Tribunal Federal, uma espécie supremo na época, e como chefe de gabinete do Ministério da Guerra, assumiu temporariamente o cargo de ministro da Guerra do Brasil, né? Foi condecorado pelo imperador Pedro II com as duas maiores comendas, a de Cavaleiros da Ordem de Avis e da Ordem da Rosa, né? E é desse Piragibe que procedem os piragibes que primeiro ocuparam o Rio de Janeiro e que se difundiram. Lavras da Mangabeira homenageou recentemente o Dr. Marcelo Piragibe, atribuindo a maior comenda do município, que ele vai levar para mostrar a todos vocês, que a medalha do mérito cultural do Arival Macedo foi atribuída pelo prefeito desta cidade do interior do Ceará, em homenagem aos piragibes. Para ele vai chegar lá e vai, próximo ano, receber a cidadania desse lugar onde nasceu o seu pentavô, né? Isso é motivo de muito orgulho para o Ceará, para o Brasil e para a terra onde eu nasci, Lavras da Mangabeira, velha cidade do sul do Ceará, cidade das lutas da independência, da Confederação do Equador e da constituição do primeiro governo existente no Ceará em 1922. Foi aí que nasceu Vicente Ferreira da Costa Piragibe, glória da vida pública brasileira. Obrigado, Dimas, aqui um abraço aqui da família para todos. Dimas, estamos aqui no Museu Imperial de Petrópolis, terminando com esse friozinho do inverno. Você estava falando da gente da família, de Lavras de Mangabeira, dessa história fantástica. E
como é que a gente termina essa nossa saga? Começa, aliás, né? A saga com relação ao mito fundador de Vicente Ferreira da Costa Piragibe, o cearense de Lavras da Mangabeira, é que ele recebeu, além de tudo que eu disse, o posto de brigadeiro, o posto militar mais alto do Império do Brasil. Chegou ao topo da sua carreira militar, né? Então, um abraço para os Piragibes, né? E viva o Ceará e Lavras da Mangabeira, que deu essa origem para o Brasil. Viva! Alfredo Piragibe foi o filho único de Vicente Piragibe, que nasceu no Rio de Janeiro e lá se estabeleceu, tendo tido atuação na área médica e como político o primeiro intendente do Rio de Janeiro. Deixou 8 filhos. Bons Piragibes, estamos aqui no Museu do Rio de Janeiro, Museu Histórico do Rio de Janeiro, cujo idealizador foi Alfredo Piragibe, nosso pentavô, triavô, é o que originou toda a família aqui no Rio de Janeiro. Ele foi o que trouxe as primeiras peças, mandou várias correspondências tentando que esse museu fosse instalado. E é um dos principais museus aqui do Rio de Janeiro, por isso nós estamos aqui. Aqui do lado um pau-brasil, uma peça rara de pau-brasil, e dentro desse museu nós temos vários importantes materiais da história do Brasil, idealizada por ele, por isso que a gente está falando. O Alfredão foi médico e era do Instituto Histórico Brasileiro e da Academia Imperial de Medicina, que depois se tornou Academia Nacional de Medicina. Ele foi o primeiro prefeito, na época chamado de intendente, que tratou do Rio de Janeiro. Em 1889 houve a República, 2 anos depois implantaram os municípios e no Rio de Janeiro ele foi o primeiro intendente de todos, prefeito municipal. É uma honra para a gente, uma matéria de orgulho para todos nós piragibes, ter uma ascendência dessa que cuidou da nossa cidade com um paraíso desse, tendo sido idealizado por ele. Prima, fala aí. Bom, uma honra estar aqui falando do Alfredo Piragibe, é o mesmo nome do meu pai, do meu irmão e do meu sobrinho. Ele é filho do Vicentão lá do Ceará, onde começou toda a nossa família. Só queria trazer uma particularidade da vida dele, que ele foi formado em letras e depois ele seguiu estudando medicina para tentar curar o pai dele, que estava sofrendo de glaucoma e acabou morrendo cego de tanto escrever. A gente está aqui no museu, que foi idealizado por ele, e é uma grande honra, que é um lugar lindo aqui na cidade do Rio de Janeiro, e acho que todo mundo da família vai ficar muito feliz de conhecer esse lugar. Alfredo Piragibe faleceu em 1897 com 50 anos e deixou 8 filhos. José Piragibe era o filho mais velho de Alfredo e nasceu em 1877.
dia, família Piragibe. Eu sou Marisa da Gambalete de Oliveira, doutora em História da Educação, e é um prazer nesse momento poder falar de um personagem que me instigou a escrever essa tese sobre a história da educação no Rio de Janeiro na década de 30, que foi José Piragibe. José Piragibe, ele nasceu em 25 de dezembro de 1877 e faleceu em 21 de janeiro de 1940. Aqui no Colégio Pedro II, ele estudou com seu irmão Vicente todo o ensino secundário. Nos anos de 1889, com a proclamação da República, e formou-se em 1896. Tornou-se assim com seu irmão Vicente bacharel em letras. O seu pai Alfredo também aqui teve uma passagem como aluno e posteriormente, em 1891 e 1892, foi diretor também do internato onde esses dois irmãos estudaram. Foi importante conhecer essa parte da vida de José Piragibe, porque me possibilitou também levantar um pouco da história do Colégio Pedro II, sobre a formação, que era bastante rigorosa e era uma escola como referência para as escolas secundárias. E na formatura de 1896, quando José Piragibe fez o discurso, ele falou que de 200 alunos que ingressaram, somente 11 se formaram, e ele foi o primeiro da turma. A sua passagem por aqui foi muito importante porque com essa formação humanística ele pôde lecionar história, geografia, letras em escolas confessionais do Rio de Janeiro, dentre elas Colégio São Bento, Colégio Santo Agostinho e outras escolas católicas, porque essa era a sua crença, e ele participou também de vários movimentos da Igreja Católica, mas ele não era militante, ele era mais um católico fervoroso. E daqui nós iremos passar para uma escola onde ele foi diretor durante 4 anos na instrução pública, localizada no Maracanã, onde falaremos mais um pouco sobre sua trajetória profissional. Após sair do Colégio Pedro II e bacharelar-se em letras, José Piragibe ingressou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e formou-se em História Natural. Essa formação lhe possibilitou lecionar as disciplinas de Biologia, Física e Química. A formação em Física lhe proporcionou nomeação para o Colégio Pedro II em 1925 como professor. Em 1929, ele foi nomeado diretor do Instituto Ferreira Viana, que é essa escola onde nós localizamos, e essa instituição era um instituto, um internato para crianças de 6 a 12 anos que viviam em situação de risco social, órfãos, e aqui recebiam o ensino primário e ficavam em regime de internato. Em 1933, ele deixou essa instituição e passou a dirigir o Instituto João Alfredo, com as mesmas características, só que para meninos de 13 a 17 anos, meninos também pobres e órfãos, onde recebiam a formação profissional para inserir-se no mercado de trabalho. Graças aos registros deixados por José Piragibe, tanto no centro de memória dessa escola, que é o objeto de estudo da minha tese, e também artigos que ele publicou na revista Escola Primária, que encontra-se na Biblioteca Nacional, e também reportagens de jornais, é que conseguimos reconstituir a história desta instituição, o Instituto Ferreira Viana, na década de 30, apresentando os seus conflitos e as estratégias utilizadas pelos diretores da década para lidar com os problemas sociais e poder zelar pela integridade física dessas crianças. Então, José Piragibe, ao longo de 40 anos, desses 40 anos dedicados ao magistério e à gestão dessas duas instituições, ele forneceu um grande serviço para a instrução pública aqui do Rio de Janeiro. Por isso, cumpre a nós, historiadores da educação, recolocar este sujeito histórico no coração dos processos sociais. Obrigada. Sou Maria Midori Miura Piragibe e José Piragibe era o meu querido avô e seu filho mais velho, Alfredo Braga Piragibe, era meu pai. Papai sempre dizia que o vovô era uma pessoa bondosa,
sábia, um pai amoroso e desprovido de qualquer vaidade. Na minha infância, nos passeios a pé pelas ruas da Tijuca, adorava encontrar os ex-alunos de José que recordavam seus inesquecíveis ensinamentos de vida e os versos que eles lhes ensinavam para facilitar o aprendizado de fórmulas e regras. Como o vovô José era nascido no dia 25 de dezembro, esta data tinha um especial e emocionado duplo sentido lá na minha casa. Meu nome é Renato José Piragibe, sou bisneto do professor José Piragibe e neto do engenheiro Alfredo Braga Piragibe. Meu avô sempre falou muito bem do seu pai, mas de forma especial era o meu pai que nutria uma admiração pelo seu avô. Ele que tem uma cultura, uma escolaridade muito grande, mas ao mesmo tempo é uma pessoa muito simples, preocupada com os necessitados. Por isso ele foi um defensor ardoroso na sua época da escola pública. Por isso eu tenho orgulho de ter no meu nome o nome dele, Renato José Piragibe. Ele sempre será uma inspiração na minha vida para que eu possa cada vez mais ser um cidadão melhor. Vicente Piragibe era o segundo filho mais velho de Alfredo e nasceu em 1879. Espera aí, não. Vou falar somente essa parte da minha convivência com o vovô. Nada de outros casos, porque realmente eu não sei. Tá bom, tia, pode começar, tá tranquilo. Na hora que for começar, você fala. Já começou. Então depois eu corto. Pode ir, vai tranquilo. Como é que era o vovô? Tá aqui é o prédio do vovô. Eu quero fazer a apresentação aqui do prédio da Justiça. Aqui é o Museu da Justiça, num domingo nubloso. Lá dentro tem as estátuas que o vovozinho trouxe da Europa para... As estátuas que o vovozinho trouxe da Europa para cá, da lei de um lado e da justiça do outro. E a titia, que é a pessoa mais antiga, que vai falar aqui um pouco da história da tia. Meu avô, Vicente Piragibe, era um homem, além de muito culto, um homem muito bom, muito afetuoso. Nós vivíamos muito próximos, em casas próximas. Ele morava na Avenida Maracanã. Mas a minha avó, Alzira, morreu muito cedo. Quando eu tinha 5 anos, a vovó morreu. E o vovô foi morar no Flamengo. Então, a imagem assim, mais antiga que eu tenho do vovô, ele chegando para almoço de domingo. Ele sempre muito elegante, terno, gravata, chapéu, sempre com um saco de chocolates. E assim passávamos as tardes de domingo. Esse era o meu avô, um homem maravilhoso. O Museu da Justiça, no Rio de Janeiro, abriga importante acervo histórico e artístico adquirido por Vicente Piragibe na época em que exerceu a presidência deste tribunal. Brigada que combateu o mosquito gâmbia no nordeste do Brasil. O asilo de Pompeia procura curar males mais cruéis que o veneno da cobra e do que o morbus transmitido pelo gâmbia. Procura recolher as vítimas das injustiças sociais. A sociedade tem o direito de recolher a penitenciária aqueles que sejam penais, mas não tem o direito de pegar os filhos chegando-lhe a alma e chegando-lhe o corpo. Esta medalha não me pertence. Pertence principalmente aos meus companheiros de direção do asilo, o vice-presidente, senhor Vitor Manuel dos Santos Pereira, a nossa dedicadíssima tesoureira, dona Brasília de Faria Castro, o nosso secretário, o senhor Oswaldo Costa. Pertence às irmãs de Santana, que dirigem
a parte interna do estabelecimento. Pertence principalmente às almas generosas que têm concorrido para a manutenção e desenvolvimento do asilo, graças às quais nós temos podido cumprir o lema que nos acompanha, concebido nestes termos: não pereçam as crianças em nossas mãos como perecem os lírios entre os espinhos. Aqui, falando da Rádio Nacional, falando a todo o Brasil, nessa hora de agradecimento, eu estendo a mão à caridade pública e peço uma esmola pelo amor de Deus, agradecendo a todos em nome dos filhos inocentes dos pais culpados. Mário Piragibe nasceu no Rio de Janeiro em 1889. Bom dia, primos. Bom dia, tios. Será que ainda tem algum? Tem Maria da Glória. Muito querida Maria da Glória. Eu acho que é a única representante dessa fase nossa de crianças que ainda está viva. Claro que está velhinha, está com 97 anos. Mas sempre foi muito querida, muito acolhedora também. Lembro tanto na casa da Barra de Guaratiba que ela recebia aqueles sobrinhos todos. E, nossa, era uma loucura, todo mundo na praia, todo mundo querendo comer, era banana, Maria da Barra também trazendo as bananas fresquinhas, e a meninada comendo. Era uma farra. Gente, eu estou aqui tentando falar alguma coisa, algumas lembranças da infância que nós passamos, da família. Porque temos muitas lembranças. E morávamos todos juntos. Era uma casa enorme, onde todos moravam. É bem verdade que a casa do meu pai alugou uma casa, onde meu avô fez um portão para dar passagem, para a gente estar integrado à casa grande. E assim nós vivíamos. Depois Jolé comprou também um apartamento. Mais tarde meu pai comprou uma casa. E houve uma separaçãozinha maior, mas só de casa. Não de família, porque a família era muito unida. É uma família que sempre me trouxe muita lembrança boa. E eu acredito que a todos também. Na realidade, eram 7 filhos que meu avô teve com minha avó vivos, porque 2 morreram, que foram Conceição e Miralda. E esses filhos eram tios, assim, maravilhosos para seus sobrinhos, todos eles. Não tem um que não fosse, não tinha um que não fosse. Eram todos muito bons. Tia Tulu, então, era a mãe de todos. Por isso, os filhos de Tia Teresa até hoje chamam ela de Mãe Lu, porque quando meu avô faleceu, lembro bem disso, ele pediu que Tia Tulu tomasse conta de Tia Teresa. E ela fez olha, o meu avô, para ela era a única que chamava ele de meu rico. Meu avô, para ela, era meu rico a vida inteira. E ele pedindo isso para ela, nossa, ela cumpriu isso religiosamente, com muito afinco. Ela foi assim, uma tia e uma mãe para eles, tanto para a tia Teresa quanto para os filhos da tia Teresa, até o fim de sua vida. Mas foi excelente também para todos os outros sobrinhos. Sem dúvida foi. Tinha a Mana, que eu acho que ficou com esse nome, eu nem chamava ela de tia, porque todos os irmãos chamavam ela de Mana. Mana, minha mãe principalmente. A vida inteira chamou-a de Mana. De Dó, nossa, que alegria! Ela com tia Teresa causava assim, um furacão naquela casa. Eram muito alegres, muito queridas mesmo. Tia Jolé e tio Vadinho. Jolé, mais
falante, tio Fatinho mais quietinho, mas todos dois também muito amados, muito amados. Tio Jolé era o tio preferido da mãe. Nossa Senhora, minha avó era Deus no céu, Jolé na terra. Tudo era para o Jolé. Se tinha uma manga mais bonita, aquela manga ela guardava para o Jolé. Uma fruta do conde, tirada do pé, aquela fruta era do Jolé. Tudo era para esse filho. Olha, deve ter sido difícil a vida do tia Maria da Glória, porque não foi fácil, não. Ela tomava conta de tudo para esse filho. Acho que não deixou muito espaço para Maria da Glória, não. Coitada. Mas ela sempre aceitando aquilo, uma paciência, acho que ela aceitou mesmo. E foi o melhor, porque assim ela viveu feliz também. Com o marido, com a sogra, com os filhos, com os sobrinhos. Foi muito bom. Gente, o que eu quero deixar aqui gravado é a lembrança que eu tenho das festas de São João. As festas de São João, elas começaram a ser idealizadas pelo meu pai, que era do Espírito Santo. Meu avô tinha fazendas e eles festejavam muito por lá. E ele, quando ingressou na família, quis colocar a mesma coisa aqui. Ele que arrumava aquela fogueira de São João, que era enorme. Ele com seu João arrumava uma fogueira. Ele saía, lembra bem disso, para comprar os fogos numa fábrica, não me engano, se chamava Rodeio. E eram fogos espocando a noite inteira. A festa era muito animada, todos participavam. Desde as comidinhas até as danças, ao casamento, e eu vou falar sobre eles. A festa ocupava praticamente a casa toda. Na varanda eram as danças. Ficava tocando música a noite inteira, as pessoas dançando. De vez em quando, o busca-pé correndo solto nas pernas da moçada. Todo mundo pulando, gritando, correndo para não se queimar com aquele busca-pé. Acho que vocês não vão saber o que é, não vão lembrar. Era um foguete que se jogava no chão e ele ia feito uma cobra voraz atrás das pernas de todo mundo. Era muito engraçado. Tinha o casamento. E o casamento, eu não posso deixar de falar, porque foi uma coisa que me marcou muito. A noiva sempre foi a chamada Soroca. Soroca é irmã do Quinca, Joaquim Piragibe, filho de tio Alfredo, que era casado com tia Virgínia, uma figura também ímpar, maravilhosa, doce, gostosa, baixinha. Olha, a gente tinha vontade de botar a tia Agripina no colo, de tão querida. Olha, gente, eu vou começar a chorar. São pessoas muito amadas que não existem mais fisicamente, mas na lembrança elas estão presentes o tempo todo. Não consigo esquecer. Tia Agripina, beijo, Soroca, beijo grande para vocês. E a Soroca era uma noiva como nunca se viu igual. Eu acho que não existia e nem vai existir. Soroca era tão alegre, tão brincalhona, moleca mesmo. E ela pintava como noiva, vocês não têm ideia. A gente ria muito, era uma cena muito divertida. Outra coisa era parte das bebidinhas e comidinhas, que eram armadas barracas, com aquelas folhas de bananeira, tudo a caráter. E nessas barracas tinha de tudo, tudo grátis, claro. Era o milho, era a canjica, era o curau, eram aqueles bolinhos baianos, que ainda tinha uma escrava que fazia. A Maria Angélica, ela já não era, claro, mas ela ficou na família, tanto ela quanto a Natalina. Acho que meus primos devem lembrar de Maria Angélica e de Natalina. E elas faziam aqueles bolinhos baianos. Gente, não davam conta de fazer, de tão gostosos que eram. Assava-se batata na fogueira e todo mundo fazia fila para comer.
As pessoas entravam, não só as pessoas da família, as pessoas que moravam ali perto, os convidados, parentes. Gente, era muito, muito, muito gostoso. E eu queria deixar isso gravado como uma recordação de uma época muito, 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 muito feliz e que deixou lembranças no meu coração que estão gravadas até hoje. Um beijo para vocês. Eu espero que outros coloquem mais lembranças para a gente não deixar morrer uma época tão boa de nossas vidas. Beijo, gente. Beijo.